O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Segundo o livro de Reis, no capítulo 4, diz: certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Jeová. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz-me mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Em seguida ela saiu. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora, vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém, irmão? Irmão, esse texto ele é tremendo demais. Toda a escritura é tremenda. Mas tem coisas que se tornam muito atuais, né? O upgrade da palavra de Deus é um negócio assim fantástico. E quando você pensa que um texto praticamente envelheceu, porque você já leu aquilo tantas vezes, mas tantas vezes, e daqui a pouco você se depara com a glória de que aquilo parece que foi escrito naquela hora que você está lendo. Parece que tem coisas que você nunca tinha percebido, não que não tivesse lido o texto, mas que não tivesse percebido o significado do texto, como a sociedade vai mudando e a palavra de Deus vai encontrando a maneira de falar dentro daquela sociedade atual. Essa palavra fala no tempo que o homem ainda lascava a pedra, não conhecia o fogo e uma série de coisas, não dominava, conhecia, não dominava. Hoje, em plena era digital, eletrônica e essas loucuras que hoje nós temos de Bluetooth, pega-se esse livro, que é um dos livros mais antigos do mundo, e o que ele traz é atual demais. Isso é impressionante. Mas por que a Bíblia é um livro atual? Porque ela não se prende a detalhes da ciência nem da natureza. Ela se prende a condutas do ser humano e o seu relacionamento com Deus. Então esse livro vai ser sempre atual, porque o assunto dele é o assunto sempre atual. A queda do homem, o seu levante, a sua remissão, o Deus que fala, o Deus que se manifesta, ele vai ser sempre atual. É muito fantástico isso. Agora, você reparou que diz que a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Jeová. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Sei, o marido dela deixou alguma dívida? Ou foi ela mesma que contraiu essa dívida? Não sei, talvez algum historiador possa falar sobre isso, talvez algum irmão já tenha lido sobre isso
e sabe uma resposta mais acurada. Não sei, o marido dela que deixou a dívida? Ou foi ela que contraiu a dívida de alguma maneira? Eu não sei, né? Enfim, talvez não ela, naquela época os homens não costumavam fazer muitos negócios com as mulheres, talvez fosse uma dívida antiga, seja como for, que o marido conseguia controlar, mas agora ele faleceu e a situação ficou complicada. Aí Eliseu indaga: o que eu posso fazer por você? Me diz, o que você tem em casa? Ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. O azeite que é símbolo do Espírito Santo, símbolo da graça, símbolo da unção, símbolo da presença de Deus. Então, ela diz: eu não tenho nada, mas ela tinha alguma coisa. Amém, irmão? Quem não tem nada está frito, está perdido, está acabado. Porque quem tem, ser-lhe-á dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ora, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É possível tirar alguma coisa de alguém que já não tem? Para Deus não é impossível. Amém? Do nada ele faz todas as coisas. Então, essa mulher, ela tinha alguma coisa. Eliseu disse para ela: o que você tem em casa? E ela diz: eu tenho azeite. Se ela tinha azeite, ela tinha fé, ela tinha esperança. Ela diz: o meu marido temia o Senhor com grande zelo. Então ela tinha as experiências que o marido dela deixou, ela sabia da realidade desse Deus poderoso, tanto sabia que ela se dirige a quem? A Eliseu. Ela não foi ao rei pedir: rei, me dá um dinheiro. Ela foi a Eliseu, e ela sabia que Eliseu não tinha dinheiro. Então esse azeite que ela tinha representa muita coisa, amém? Ela não foi pedir dinheiro a Eliseu, não foi, ela já foi com o coração esperando o milagre. Ela disse: tu sabe que o meu marido, o teu servo, temia. Ela já puxou Deus para a história, ela não está querendo dinheiro, porque quem pensa em Deus não pensa em dinheiro. Quando as pessoas estão: precisamos resolver isso aqui, vamos precisar de dinheiro, está faltando Deus na história. Vamos resolver isso aqui, precisamos resolver isso aqui, temos que orar para saber que direção Deus vai dar. Aí é cristianismo, aí é vida com Deus, aí é glória, irmão. Aí é tremendo, aí é você ver realmente o impossível se tornar possível. Aí é fantástico, glorioso. Esse negócio de ter dinheiro, vai lá e faz, compra, não tem graça. O glorioso é quando você vê: não tinha condição e foi feito. Essa construção que nós fizemos aqui, eu olho para isso e digo: Jesus, só o Senhor é Deus. Aí nós víamos os anjos descendo em cima das lajes, os anjos passeando, os anjos fazendo obra, os anjos pegando em ferramenta. Isso não é glorioso? Aí as pessoas vão dizer assim, você vai se deparar com situações que as pessoas vão dizer assim: rapaz, esse negócio de Deus, isso é um mito. Você vai dizer assim: tadinho, inocente, sabe de nada. Deus é um mito, coitado. Se ele tivesse visto 1/1000 daquilo que eu já vi. Se ele tivesse sentido 1/1000 daquilo que eu senti. Coitadinho. Jesus, tem misericórdia desse infeliz. Está dizendo que Deus é um mito. Os que eu vi passeando, os que eu vi caminhando, os que eu vi pegando no braço, quando a gente não tem força, ele vem, pega e empurra o nosso braço. Que é isso? Que mito! Se Deus é um mito, irmão, eu serei um camarada mitológico, mas não vou abrir mão de jeito nenhum desse Deus. Então, ela não está pensando em coisas naturais. Alguém viu Eliseu carregando bolsa de dinheiro? Ele tinha dinheiro para dar a ela? Ora, ela se dirige a ele direto. Por quê? Porque já conhecia Eliseu. Ela já conhecia Eliseu. Aliás, que era difícil alguém que não conhecesse, né? Então, a expectativa dela era pelo milagre. Se ela não estivesse esperando pelo milagre, ela teria apelado a um vizinho rico. Eu sei lá, ela teria apelado a um rei, a um governador. Meus filhos vão ser escravos. Mas ela mesma sabia que isso não adiantava, porque era a lei.
A lei que levava pessoas para serem escravizadas. Era uma coisa absurda, né? E Israel deitou e rolou com essa lei. Muitos israelitas prosperaram em cima do trabalho escravo. Não podiam ter colhido nada diferente do que colheram, irmão. Maldição e desgraça. Não podiam ter colhido diferente. Não se deve prosperar com trabalho escravo. Não se pode prosperar com o suor dos outros, meu irmão. Mas a humanidade está caminhando para o seu final e os homens ainda não entenderam isso, não descobriram isso. Um funcionário de um Bradesco ganha R$1.200. Alguém pode até dizer, mas trabalho de banco é mole. Não é mole não, porque eu trabalhei lá. Não existe trabalho mole, né? Não existe. Empresas trilionárias. Um funcionário da Oi ganha R$800. O funcionário da TIM ganha R$800. Um funcionário da Vivo ganha R$800. Caramba, a Vivo fatura bilhões por ano. Estão sobrevivendo, estão crescendo em cima do trabalho escravo. Vai chegar a hora que a foice de Jeová vai passar na terra e aquela palavra que está escrito neste livro vai se cumprir. Olha, o salário dos trabalhadores clama a mim. Irmão, assim te diz o Espírito de Deus. Não ficará nada sobre este planeta que não seja julgado na ponta da lança do Todo-Poderoso. Nada. Não ficará nada. Tudo ele vai trazer perante ele. Não ficará nada sem ser julgado. Tudo, cada gota de suor, cada lágrima, cada cilada, cada mal olhado, tudo será julgado pelo Todo-Poderoso. Tudo. Portanto, alegra-te, você que tem fome e sede de justiça. Está pensando que alguém morreu, injustiçou alguém e morreu e ficou por isso mesmo? Ele vai ser tirado da cova para ser julgado. O corpo dele que se decompôs no pó vai ser refeito, senta aqui perante o Todo-Poderoso. Vai ter que prestar conta. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Assim te diz o Espírito Santo: tudo será julgado, o oculto e o escondido, tanto quanto revelado, porque todas as coisas são nuas e patentes perante os olhos daqueles a quem temos que tratar. Por isso alegra-te, irmão. Você que anda na luz e na verdade, o teu Deus também julgará as suas obras. E quem não deve, não teme. Amém, irmão? A mulher esperava o milagre, irmão. Se ela não esperasse o milagre, ela podia se dirigir a qualquer um, menos a Eliseu. Todo mundo está vendo Eliseu passar o tempo todo ali, o cabra passa a pé, o cabra está sempre com as mesmas roupas. Então, se ela se dirigiu a Eliseu, ela queria um milagre, mas só alcança milagre quem tem alguma coisa para apresentar. E ela tinha um bocado de azeite. Sabe, irmão, que às vezes você diz assim, eu não tenho nada, mas você tem. Tem a fé, tem a esperança, tem a confiança. E essa mulher disse o quê? Eu não tenho nada, senão um bocado de azeite. Então o nada dela não era real, ela tinha alguma coisa. Só que muitas vezes nós temos coisas tão preciosas, mas não sabemos avaliar direitinho o que temos. Eita Jesus! Aí vai ficar sério demais. Muitas vezes nós temos coisas e não sabemos avaliar o que temos. Pensamos que não temos nada, mas Deus está olhando e está vendo que Ele já nos proporcionou grandes coisas. O que falta é a valorização, o que falta é o reconhecimento daquilo que Deus tem feito.
O que falta é a compreensão. Ela olhou, eu só tenho um pouquinho de azeite, mas era exatamente aquele pouquinho de azeite que mudaria toda a sua história. Era aquele pouquinho de azeite que ia mudar a minha história. Devido a tantos milhares de homens que já pregaram sobre esse texto, era aquele pouquinho de azeite que ia mudar a minha história, a tua história. Era aquele pouquinho de azeite que ia levantar novos profetas, novos pregadores. Era aquele pouquinho de azeite que foi derramado em dezenas de vasos de barro. Então alguém tem que ter alguma coisa, por mínima que seja aos seus próprios olhos, mas para Deus, que do nada traz à existência todas as coisas, quanto mais Ele não pode usar um pouco de azeite. E aquele grande milagre aconteceu. Sabe, irmão? O pouco de azeite estava com a viúva. Viúva? Quem representa essa viúva? Bom, detalhes à parte, vá para o seminário, vá estudar. O pouco de azeite estava com a viúva. E quem são os vasos? Os vasos sou eu, você. Nós somos os vasos que fomos cheios, repletos daquele pouquinho de azeite da viúva. Agora, tem que reconhecer, irmão, as grandes obras que Deus fez. E aquela mulher reconhecia. Ela menciona, olha, Eliseu, tu sabe que o meu marido, teu servo, temia o Senhor, ele era homem de Deus, ele era homem zeloso, não era qualquer um, ele era zeloso das coisas do Senhor. Ela faz menção do passado e Deus diz, Deus fala lá, se move no espírito de Eliseu, Eliseu, mulher, o que você tem? Ela conversa com Eliseu, Eliseu diz, tá beleza, vamos fazer a obra, porque Deus já se moveu através de Eliseu para alcançar aquela mulher, por causa das obras realizadas pelo seu marido. Irmão, realize obras, tu terás um memorial eterno diante do Deus vivo. Realize obras, não te canse, como diz Paulo, né? Eu me gastarei e me deixarei gastar, sede perseverante, sempre abundantes nas obras do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa no Senhor. Tu não precisa nem se preocupar com a recompensa, meu irmão, apenas faça as obras. Tem gente que entra na igreja só para pedir, tem que dar, irmão, é dando, disse Jesus, se recebe. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Tem, a sua fé é algo que você não pode perder nunca. Se você tem fé, aquele que crê verá a glória de Deus. E isso você tem, não tem como fugir disso. Porque se você não tem fé, você não é nada, você não presta para nada. Diante de tanto que você já ouviu, de tanto que você leu, se você não tem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, essa menção que essa mulher faz do passado, nos dá o entender que Deus exerce um reconhecimento sobre as obras que o marido dela havia realizado. É como que Deus dizendo assim, poxa, aquele homem trabalhou tanto para mim, mas os filhos dele agora vão ser escravos? Não, não vai não. A casa dele vai ser envergonhada, as pessoas vão passar em frente àquela casa e dizer assim, olha, aqui que moravam aqueles 2 filhos que agora são escravos. Aqui que mora aquela mulher que está chorando lá no canto pela falta dos 2 filhos que foi levado como escravo. Aqui que mora aquela mulher, que era a filha daquele homem, lembra, que dizia que temia o Senhor? Deus olhou do céu e falou assim, essa história não vai existir. Irmão, o Espírito Santo está falando para a gente dentro dessa igreja, essa história não vai existir. Porque Deus reconhece as obras que realizamos para Ele. Deus honra, Deus atenta a um memorial diante de Deus. Lá está o meu nome e o seu, e se o nosso nome está marcado como obras realizadas, Ele vem atrás. Um dia Davi assumiu o trono. Quando Davi assumiu o trono, que chegou, parece que chegou em Jerusalém,
Ele soube que Saul tinha morrido, que todo mundo, um caos danado na linhagem de Davi, na linhagem de Saul. Davi diz assim: olha, procurem pela cidade. Eu quero saber se existe alguém vivo da descendência de Jonas. Jonas ou Jonathan? Jonathan. Eu quero saber se existe alguém vivo da descendência de Jonathan. E chegaram para ele e falaram: existe um homem aí. Esse homem é aleijado. Esse homem não consegue ficar de pé. Esse homem vive na vergonha. Esse homem é desprezado. Quem sabe esse homem está na esquina pedindo esmola, que nem aquele lá da porta do templo. Homem aleijado. Não consegue ficar de pé. Está humilhado. Né, irmão? Porque um homem sem trabalho, irmão, é terrível, né? Depender dos outros é uma coisa maravilhosa. Então, irmão, Davi falou: existe aí um descendente de Jonatas? Chama esse humilhado. Chama esse envergonhado. Chama esse desprezado. Ele vai sentar na minha mesa. Ele vai desfrutar do meu palácio. Ele vai vestir as melhores vestes. E eu vou determinar servas e concubinas que cuidem deste homem, que nada lhe falte. Ele vai viver regaladamente. Por quê, Senhor? Porque o pai dele, Jonathan, eu conheci muito bem. E o pai dele fez grandes obras e teve misericórdia da minha vida, foi meu amigo, e eu vou agora reconhecer tudo que Jonatas fez na vida desse que ele deixou como descendente. A tua descendência, homem de Deus, a tua descendência, trabalhador do Senhor, a tua descendência, justo, não mendigará o pão, não terá falta de nada. Deus reconhece, irmão, o que fazemos. Deus reconhece. Deus está de olho. Lembra das cartas de Apocalipse? Olha, eu tenho contra ti isso, eu tenho contra ti aquilo e aquilo outro, mas tu tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Essa obra que você tem aí diante de você, isso tu tem a teu favor. Eu não vou ultrapassar esse limite, eu vou saber reconhecer o valor destas tuas obras, dessa tua conduta, desse teu caráter, dessa tua personalidade, eu vou saber reconhecer isso. Que tremendo. Agora, irmão, eu sei, Deus reconhece as nossas obras, Deus julga, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão. Agora vamos tirar Deus do banco do réu, né, que eu estou mandando, mostrando que Ele reconhece as nossas obras. É como se eu tivesse Deus estando no banco do réu. Tu vai reconhecer mesmo a minha obra? Eu já vi que Ele reconhece. Senhor, dá licença. Agora vamos colocar o homem, cada um de nós, no banco do réu. Será que nós reconhecemos as grandes obras que Deus tem feito? Ou somos daqueles sanguessuga? Quanto mais Deus faz, mais Ele tem que fazer, e eu nunca estou satisfeito com nada. Deus, me dá uma moto. Toma uma 125. Deus, essa aí já era. Eu quero uma 500 cilindradas. Por quê? Vai decolar? Tem gente que é assim, é ambição. Não, porque essa de 500 cilindradas, na primeira marcha ela já faz 150 km por hora. E tu vai aonde com essa velocidade? É o reconhecimento do ser humano que não funciona. Sabe, irmão? Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tem gente que não sabe dar graças pelo feijão com arroz, nunca vai comer picanha. Nunca vai comer do melhor dessa terra, porque não sabe reconhecer o feijão com arroz que Deus dá. Lembra de Josué e Irion? Que disse que tinha um pão que ele foi ter que tirar o sapato e bater no pão com o sapato para poder quebrar, para esmiuçar, para poder comer. Mas antes ele ajoelhou e deu graças pelo aquele pão. É um dos missionários mais ricos que existem hoje.
tem tudo, o carro dele é um luxo, a casa dele é uma mansão, mas foi merecedor, porque a Escritura, a palavra do nosso Deus diz, tu tem que ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Mas tem gente que na hora do pouco murmura, não tem reconhecimento das obras de Deus. Quanto mais Deus faz, está sempre sendo cuspido, escorraçado. Tem pessoas que nunca reconhecem. Tem gente que não é capaz de olhar no espelho e dizer assim, caramba, estou vivo. Não reconhece nem que estar vivo é um milagre. Tem gente que não reconhece que estar vivo é um milagre, meu irmão. Deus faz grandes coisas e as pessoas não reconhecem. Se você não reconhecer as grandes obras de Deus na sua vida, irmão, não for grato, se você for ingrato, não tiver a aptidão da gratidão, você não vai ser nada, meu irmão. Acabou, a sua vida atrofiou aí. Você tem que saber ser grato no pouco que Deus colocar diante de você. E aí, certamente você vai ver a glória de Deus cada dia mais. Lembra que Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel estiveram lá no cativeiro babilônico, no Medo Persa? Mas eles foram como cativos, foram como escravos, mas se tornaram líderes, chefes dos magos de Babilônia. Ora, por quê? Porque Deus tinha em memória as obras que esses homens realizavam. E quem realiza obras para Deus, meu irmão, não é escravo, é livre. Não é pobre coitado, é sempre exaltado. E a promessa diz isso. Só que muita gente pega a promessa e pensa que ela vai se cumprir porque está escrito. Meu irmão, a promessa não se cumpre porque está escrito. A promessa se cumpre porque eu a vivo ao ponto de ser digno de tê-la. E quando a Escritura diz, eu te colocarei por cabeça e não por cauda, tu estarás por cima e não embaixo, tu emprestarás a todas as nações, mas de ninguém tomarás emprestado, isso é fato. Mas eu não vejo isso cumprindo-se na minha vida, porque você não vive a palavra. Não, eu vivo a palavra, então Jeová é mentiroso e o seu filho outro mentiroso igual a ele. Mas se, como diz a Escritura, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, então mentiroso é aquele que diz que cumpre a palavra e não está vendo a glória de Deus. Se alguém não está vendo a glória de Deus é porque não anda na sua palavra. Porque com Jesus Cristo, todo vale tem seu fim, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem tem consolo não sente o calor do vale. Quem tem consolo aguenta a chicotada e diz, bate, Jesus, pode bater porque está tranquilo. Tem consolo. O consolo é o que supre as tuas dores. O consolo é aquilo que ameniza as tuas angústias. Isso é o consolo. Está escrito, a tua vara e o teu cajado me consolam, vara e cajado. Segundo alguns, o cajado tem uma ponta que é para trazer para junto de si, mas a vara é para espetar. Então, meu irmão, volto com o homem no banco do réu. Temos reconhecido as coisas que Deus fez? Temos? Estou sozinho, ninguém me ajuda. E Jesus? Sabe, meu irmão, você tem que olhar para a glória de você conseguir realizar uma obra sozinho. Quando você olha, meu Jesus, essa obra vai ser cansativo esse negócio. Quando você começa e vê o fim da obra, não é para você dizer, puxa, ninguém me ajudou. Ao contrário, é para você entender que Deus foi contigo. Mas não, abre a boca e começa, pô, ninguém me ajudou. Fiquei sozinho naquilo lá, sozinho. Se tivesse ficado sozinho, a obra não teria sido concluída. Se foi concluída, é porque alguém invisível te ajudou, meu irmão. O Deus vivo te deu forças, te renovou a alma,
te renovou o ânimo. E tem mais, quando você olha para trás e diz assim, foi terrível, mas você diz o quê? Eu faria tudo de novo. Porque teve ajuda, irmão. Aprenda a ter um coração grato. Aprenda a entender que você só conclui coisas quando Deus pega na tua mão. Se Ele não pegar, você não conclui. Tem que entender essas coisas, que tudo quanto se consuma nas nossas vidas, tudo que nós realizamos com sucesso, nós cristãos, é porque Deus foi conosco. Então, meu irmão, não tenha, se apareceu alguém para te ajudar, graças a Deus, vai em frente, faz você e mais alguém. Se não apareceu ninguém, você sabe que o milagre está diante de ti. É assim que se anda com Deus, meu irmão. Tem que reconhecer as coisas que Deus faz. Tem que reconhecer, tem que entender muitas vezes que a mão que te ajudou foi usada por Deus, mas não é uma mão que é exclusiva da sua ajuda para ajudar só você, é a mesma mão que pode ajudar outros. Sabe, irmão? Cuidado com o legalismo. Todos nós estamos aqui para sermos instrumentos de Deus. E quando se é um instrumento de Deus, nós somos instrumentos de Deus em função de quê? Do cachorro que passou lá fora? Da árvore que está plantada na esquina? Somos instrumentos de Deus em quê? Em função do teto ou do chão ou das cadeiras? Todo ser humano que é instrumento de Deus é em função de outro ser humano. Foi para isso que Jesus Cristo nos chamou. E tem pessoas que acham que é exclusividade sua, criam um sistema de ciúme. Né? Quantas brigas bestas que a gente diz, aquilo não é cristianismo não, aquela pessoa não é crente não, fica com ciúme porque vê que um irmão está ajudando o outro, porque só porque tinha ajudado a este, então não pode se ajudar aquele? Pode, porque Deus que que tem um instrumento sobre a terra, que não é coisa muito fácil Deus achar um instrumento, Ele usa esse instrumento para o mundo inteiro. Não é o nosso chamado? Alcançarmos os 4 cantos do planeta Terra? Como está o teu reconhecimento, irmão, diante desse Deus Todo-Poderoso? Você reconhece que Deus tem realizado grandes obras? Deus reconhece as obras que realizamos. Meu marido, teu servo, temia o Senhor. Então tá, vamos lá, o que você tem? Um pouquinho de azeite? É o suficiente. Para quem tem um memorial diante de Deus, qualquer coisa é o suficiente. O que você tem dentro da tua vasilha? Não tem nada. Tem um grão de arroz aqui, então fecha ela de novo. Agora abre. Quando, irmão, reconhecemos as obras de Deus, reconhecemos os feitos de Deus, Ele tanto mais realiza nas nossas vidas. Quando o nosso coração é grato, quando nós estamos voltados para Deus. Agora, tem pessoas, meu irmão, que são completamente legalistas. Eu estudei, eu prestei concurso, eu fui, eu conquistei. Aí, meu irmão, esses nunca vão reconhecer Deus. O Deus do qual nós estamos falando é um Deus que faz um milagre a cada dia nas nossas vidas. Tem pessoas que não reconhecem a grande graça e glória das misericórdias de Deus. Na primeira viagem que eu fui a Minas, um homem me disse, poxa, eu tive um sonho, que vinha um homem do Rio de Janeiro para nos ajudar aqui a fazer a obra. Eles eram cegos, mas tinha um mistério ali. Eu vi um homem orar dentro daquela igreja, e eu vi poder de Deus como em poucos lugares eu havia visto. Mas mesmo naquele momento que eles estavam, eu olhei e vi, eles vão se perder, eles não vão sobreviver. E Deus me enviou naquele lugar, como tinha dito anteriormente. Não é porque lá não tenha um povo, é porque lá tem um povo sem conhecimento. Tem um povo que está buscando, tem um povo que quer, mas é um povo que não vai sobreviver. Quando eu cheguei lá, eles me discriminaram, porque eu não me vestia ridicularmente igual a eles, de terno e gravata, debaixo de sol de 40 graus. Eu não sou palhaço. Sou carioca, sou brasileiro, não sou europeu, não visto roupa de europeu, prefiro mais roupa de índio. E aí,
me discriminaram. Com poucos meses a igreja fechou e não sobrou nada. E ficaram por lá espalhados, comendo migalhas, porque não souberam reconhecer o feito de Deus, que Deus me tirou de dentro da minha casa, que Deus me tirou da minha família, que Deus me tirou do meu comodismo, que Deus me colocou na estrada para comer poeira, para correr risco de acidentes com ônibus e carretas para lá e para cá o tempo todo, e Deus me leva até lá, quando depois de toda a obra que Deus realizou, chego naquele lugar e sou discriminado. Eles discriminaram a obra de Deus, não reconheceram. O que sobra deles? A notícia que eu tenho de um lá é que está num quartinho tentando sobreviver com uma igreja. Vai dar em quê? Vai dar em nada, porque precisamos reconhecer as obras de Deus, precisamos reconhecer quem Deus usou. Deus me mandou daqui a Minas, e por Deus ter me mandado daqui a Minas, a milhares Ele deu a oportunidade lá de sobreviver com o Evangelho, de entender o que é Evangelho. Mas as pessoas reconhecem isso? Nós estamos buscando reconhecimento? Não, nós não, mas Deus sim, porque aquele que não reconhecer as suas obras vão perecer. Observe, irmão, Eliseu indagou: que posso fazer? Ao que prontamente respondeu: tua serva não tem nada a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recorrer. Irmão, presta atenção, presta muita atenção nessa interpretação. Às vezes Deus quer operar um milagre na tua vida, mas você vai depender de alguém. O que Eliseu disse para ela? Vai lá na tua vizinhança e pede vasilhas. Não, eu não vou pedir a ninguém. Eu sou tal, eu não dou bom dia a ninguém, eu não falo. Não, eu não quero papo com ninguém. O que eu posso fazer sem consultar ninguém? Não. Entre você e o teu milagre está a tua humildade, saber chegar lá e pedir. Vai lá pedir vasilhas emprestadas. As vasilhas foram cheias, o azeite precioso foi derramado, mas as vasilhas não eram dela. Amém, meu irmão? Cuidado, tem que saber reconhecer os caminhos de Deus, tem que saber ter humildade, irmão. Tem que saber dizer: Deus, qual a tua vontade? Não adianta dizer: Deus, faz isso assim, 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 eu não quero pedir nada a ninguém, eu não quero depender de ninguém. Tá, se esse é o projeto de Deus, assim vai ser. Se o projeto de Deus for primeiro você saber aprender, se humilhar, ter humildade para depois alcançar as coisas, vai ser assim, irmão. Não adianta, que não tem milagre fora do projeto de Deus. Eu só tenho isso. Então vai lá na tua vizinhança, pede as vasilhas, pede quantas você puder. Ela saiu batendo de porta em porta: me empresta uma vasilha. Bateu na outra porta: me empresta a vasilha, eu preciso de vasilhas, me empresta, me empresta, me empresta. Saiu pedindo de um em um, batendo de porta em porta. Será que esse foi um ato humilhante? Acredita, meu irmão, antes de se ver a glória de Deus, tem que aprender que Jesus é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso e a paz dela só veio depois que ela exercitou a sua humildade, bateu na porta e disse: olha, por favor, os meus filhos estão sendo levados como escravos, e para que isso não aconteça, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma vasilha vazia, você tem para me emprestar? Alguém pode ter se assustado: mas como é que é para o seu filho não ser levado como escravo? Você precisa de uma vasilha vazia? Eu preciso. Está aqui, toma, pode levar. E saiu batendo de porta em porta, encheu a casa dela de vasilhas. O milagre foi dela, mas as vasilhas foram dos outros. Pensa que tu vai a algum lugar sem humildade. Pensa que deixa a cadeira da santidade que é minha. Jesus, dá licença, o senhor está ocupando esse trono aí, posso sentar? Jesus, o que você está fazendo nesse trono? Esse trono é meu. Tem gente que é assim, meu irmão, não é assim no que fala, é assim na sua soberbia, no seu orgulho interior, sabe? Tem gente que não reconhece nada, né?
Um exemplo. A minha esposa às vezes brinca, né? Falar um pouco da minha casa, irmão. Não posso falar da tua, não conheço a tua casa, vou falar da minha. A minha esposa às vezes brinca. Eu quero ir embora dessa terra aqui. Esse Rio de Janeiro, eu não quero saber desse Rio de Janeiro, não. Quero voltar para Minas. Eu sei que ela fala brincando. Primeiro que ela é apaixonada por mim. Não vai a parte alguma. É muito amor. Mas, só pegando esse tópico para te dizer, sabe que tem pessoas que Deus mudou de lugar e essas pessoas simplesmente não valorizam onde Deus os colocou? Pegando a brincadeira da minha esposa, né? Tem gente que é assim. Eu já vi pessoas sem reconhecimento, moravam mal, mas muito mal, irmão. De repente, por um milagre, conseguiu ir morar em outro lugar que não teria a mínima condição. Estava morando bem, já tinha uma casa com 2 quartos, morava todo mundo num tumulto, morando todo mundo numa salinha de nada. De repente, Jesus abençoou e a pessoa na casa já tinha 2 quartos, um para o filho, outro para a filha. Uma coisa tremenda, que coisa maravilhosa para quem conheceu o antes e o depois. Mas quando olha para a cara das pessoas que receberam a bênção, lá estão elas murmurando, não tem reconhecimento nenhum das obras de Deus. Onde está a gratidão? Onde está o entendimento? Onde está a compreensão? Deus é dono do ouro e da prata, pode fazer todas as coisas. Se Ele quiser te colocar numa mansão e num palácio, meu irmão, Ele te coloca. Eu te digo uma coisa, onde Jesus está, Ele dá o clima de palácio e de mansão. Ele abençoa de tal maneira que nem os grandes palácios conseguem alcançar o que você tem. Só que para Ele te abençoar, te fazer abastado, enriquecido, em paz, em conforto, para Ele colocar um ar-condicionado no teu quarto, para Ele te colocar uma geladeira de última geração, para Ele te dar os equipamentos de controle remoto, você tem, meu irmão, que ser grato no megafone de manivela. Tem que dizer, poxa, obrigado, Jesus, eu não tinha como ouvir um disquinho, agora eu já posso ficar aqui na manivela ouvindo esse disquinho. Muito obrigado, Jesus. Quando você dobra os joelhos para dizer obrigado, que levanta, alguém está batendo na tua porta. Eu trouxe esse aqui, de última geração. Meu irmão, é assim, é com gratidão, é com reconhecimento das grandes obras de Deus. Uma vez, meu irmão, fui pregar na Assembleia de Deus aqui em cima. Aquele dia foi uma coisa, foi tanta pancada para todo lado que até o pastor de lá reconheceu que Deus estava falando. Quando acabou o culto, ele chegou perto de mim, irmão Tupirani, tem um membro da igreja ali que está desenganado, está à beira da morte, vamos lá embaixo comigo? Você pode ir lá? Falei, vou lá, pastor, eu moro aqui no bairro mesmo, vamos lá. Cheguei lá embaixo num lugarzinho chamado J Felicidade, antes da Central do Brasil, uma travessia ali. Entramos lá, o homem jogado no sofá entregue. Quando ele viu entrar o pastor da Assembleia, ele falou assim, pastor, cuida da minha família, que eu estou partindo. O pastor olhou para ele assim e tal, ainda falou assim, rapaz, eu vim te trazer a cura e você está se entregando para a morte? Ele falou, não, pastor, não tem mais jeito. Os meus, não sei como é que se dá o nome do negócio, o intestino dele deu um nó, uma situação complicadíssima, e os médicos desenganaram ele. E ele disse assim, pega um pouco de azeite. A mulher dele foi na cozinha e trouxe uma colher de azeite, trouxe uma lata de azeite com uma colher. Ele pegou esse azeite, botou na colher e disse, irmão Tupirani, por favor, consagre esse azeite ao Senhor, porque nós cremos no milagre. Falei, amém. Quando eu peguei a colher de azeite para orar, saiu um grande anjo de dentro da cozinha, e veio e pegou a minha mão e foi levantando a minha mão, levantando, e eu fiquei na pontinha do pé, orando, e eu na pontinha do pé com aquele anjo botando a minha mão para o céu assim, para o alto, e oramos, e ele disse, agora toma isso aqui. E o homem tomou aquele azeite.
No dia seguinte, o homem que estava se despedindo da vida, no dia seguinte está na rua, rodando há meses com o médico, meses, a mulher desesperada, os filhos chorando pelos cantos, e o homem no dia seguinte está de pé, dirigindo. Aí eu fui na Central do Brasil, tinha um carro, aí eu estacionei o carro. Aonde? Na rua do irmão. Aí quando eu venho para pegar, eu fui na Central, quando voltei para entrar no carro, ele está na porta. Esse carro aí é teu? Eu olhei assim, né? Pensei até que fosse me cumprimentar, Pai do Senhor, né? Esse carro é teu? Eu olhei para ele e falei, irmão. Ó, quando você parar esse carro aqui, não para aqui não, para mais para lá. Falei, tá bom, irmão, amém. Entrei no carro e fui embora. Jesus livrou o homem da morte através do ministério que ele pôs nas minhas mãos. O homem saiu da cova, saiu da sepultura. E alguns dias depois o homem está me dando bronca no meio da rua. Não reconheceu as obras do Senhor. 4 horas da manhã. Alguém tocou essa campainha aqui, 4 horas da manhã. Eu fui atender uma pessoa conhecida aí do bairro, que eu conheço de vista, ela me conhece também. 4 horas da manhã, quando eu abri aquela porta, uma mulher desesperada. Desculpa, pastor, mas eu não tenho mais aonde recorrer. Eu preciso de 15 reais, pastor, por favor, eu preciso de 15 reais. Falei, tá, peraí. Fui lá, peguei os 15 reais. Pastor, muito obrigado, eu não tinha mais aonde recorrer. Essa hora eu não tinha como solucionar o meu problema. Muito obrigado. Foi embora. No dia seguinte, eu passei por essa mulher. Quando eu passei por ela, virou a cara. As pessoas não reconhecem, meu irmão, não reconhecem. Não reconhecem as coisas que Deus fez. Não são capazes de dizer assim, caramba, Deus usou aquele homem para cumprir uma promessa na minha vida. Deus usou aquele homem para marcar a minha história. Deus usou aquele homem para fazer de mim algo que eu nem imaginava. Eu vou demonstrar alguma gratidão a Deus, mas pelo menos um respeito àquele homem. Pelo menos um respeito. Pelo menos o respeito, que é o vínculo entre todos os povos. Respeito. Eu tenho que respeitar o índio, eu tenho que respeitar o branco, eu tenho que respeitar o negro, eu tenho que respeitar o macumbeiro, o satanista, eu tenho que respeitar. O respeito é o vínculo mínimo entre todos os povos. Não tenho que aceitar a obra de ninguém, mas tenho que respeitar. Tenho que dar o direito até às pessoas, se elas querem ir para o inferno, é problema delas. Eu tenho que respeitar o direito e o livre-arbítrio delas como Deus respeita. Mas você pode ser um instrumento glorioso na vida de alguém, e amanhã esse alguém está te xingando, está te falando de palavrão, está esculachando contigo, com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos. O ser humano não tem reconhecimento e pensa que ficará impune. Meu irmão, aprenda a reconhecer as coisas que Deus faz. Eu te digo mais, aprenda a reconhecer através de quem Ele faz, porque se Ele fez através de alguém, o Espírito dele passou por ali, e o Espírito só passa por tempo porque é santo. Cuidado. Cuidado, que muita gente, eu sempre falo isso, muita gente está sofrendo e está dizendo, que mal eu fiz a Deus, não fez mal nenhum a Deus, porque Deus habita em luz inacessível, não pode sofrer o mal. Ninguém consegue fazer mal a Deus, mas fez ao homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Temos que ter reconhecimento. Teve gente que veio daqui, entrou nesse ministério, meu irmão, escorraçado, humilhado, pisado mesmo, por causa de certidões de casamento, por causa de conceitos doutrinários de igreja. Chegou aqui, eu falei, poxa irmão, olha só, abre a Bíblia aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aí não é a realidade. Caramba, mas eu nunca tinha visto isso, pastor, não é que é verdade mesmo? Pois é, depois de um ano o camarada está dizendo que eu sou safado, pilantra, mercenário.
não tem reconhecimento. Teve o caso de um pastor lá de Minas, que quando nós começamos a invadir com o ministério em Minas Gerais, ele começou a querer cercar os CDs, cercar a mensagem, uma verdadeira loucura. Daqui a pouco, meu irmão, esse homem disse o seguinte: olha, não quero mais saber desse assunto. Se é homem de Deus ou se não é, eu sei que eu não quero ficar no meio desse caminho, eu não quero ficar nessa estrada, estou largando de mão esse negócio, estou pulando fora, não quero me meter na frente do ministério deste homem. Escapou, está vivo. Os outros que pensaram que ia poder deter, estão até com problema de cabeça, estão na mão dos médicos, não tem solução. Uns precisam fazer de simples cirurgias que custam 3, 4 mil reais e não tem dinheiro. Eu não sou rico não, mas enquanto muitos me combatem, meu irmão, eles nunca terão o que eu tenho. Nunca terão. Então, irmão, reconheça. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos ao ouvir e tardios para falar. Vai nessa. Vai nesse conselho que você só tem a ganhar, não tem nada para perder, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Uma coisa que eu vou dizer, meu irmão. Irmão, tem coisas que eu falo na intimidade com alguns que é para edificação desses. Tem coisas, meu irmão, que eu jamais diria a uns e outros. Só falo em momentos que o Espírito Santo, por muita misericórdia daquela alma, me leva a falar, mas eu jamais falaria. Coisas que eu sei que pode inclusive virar fofoca, porque às vezes os exemplos que eu estou usando incluem vida de outros. Mas Deus manda falar, eu falo. Então cuidado, tá, meu irmão? Quando você ouvir de mim, é bom você ficar calado. Porque eu não falo nada porque eu sou fofoqueiro, não. Quando eu falo, é porque Deus está tendo misericórdia da tua alma que está a meio passo do inferno. Então, meu irmão, aqui diz, para nós caminharmos ao final, né? O vento já bateu por aqui. Diz assim, verso 4: depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Tá? À medida que forem ficando cheios, não faz obra pela metade, vai, atinge o limite, tá bom? E diz aqui, olha, fecha a porta atrás de ti, não fica de porta aberta, ou seja, dá a entender que alguém pode chegar, pode entrar, pode chegar da porta, pode falar, pode atrapalhar. Não, é aquele momento de fechar a porta, como Jesus falou, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Ou seja, meu irmão, momento de milagre é momento de intimidade. Momento de milagre é momento de você estar quieto, para você ver a multiplicação do azeite, da unção, para você ver a glória. Muitas vezes o caminho é bem esse daqui, é você e Deus. Fecha a porta e lá na intimidade age com teu Deus. Assim ela foi, trancou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas estavam cheias, a mulher pediu um dos filhos, traze mais uma vasilha. Ele replicou, não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Irmão, agora falando de algo espiritual, sabe por que existe uma unção correndo na tua vida? Sabe por que existe um azeite puro correndo na tua vida? Porque você está enchendo outras vasilhas. É dando que se recebe. Se você parar de fazer, de dar do precioso que você está recebendo, se você parar de dar, a sua também vai parar de receber. Traz uma vasilha, não tem mais vasilhas para encher. Então o azeite que vinha brotando também parou. Dá, irmão, dá e dar-se-vos-á, diz a Escritura.
é dando mesmo que se recebe. E eu aprendi, irmão, eu aprendi essa filosofia e eu implantei ela na minha vida. Eu lutei, eu falei, não, eu vou ser assim. Se a Escritura diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, eu vou me esforçar para dar, sem esperar retorno. Vou fazer o bem mesmo. Orei, Deus abençoou, confirmou, me deu uma graça, me deu uma paz, eu estou fazendo o bem. E o resultado é que eu tenho colhido do melhor que essa terra pode dar. Não tenho tido falta de absolutamente nada. Quer ver o milagre se multiplicar na tua vida, meu irmão? Reparte daquilo que o Senhor Deus tem trazido às suas vidas, tem trazido nas suas mãos. Porque quando você olhar e ver que não tem mais ninguém para você dar nada, também para que você vai receber? Essa é a filosofia de Deus para com o homem que vive ainda na terra dos mortais. Essa é a filosofia. Dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, vos deitarão também no vosso regaço. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Deus único, a ingratidão, Senhor, deve ser algo muito terrível para o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas diz a Escritura, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sou grato, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque não somos mais católicos, Deus. Somos gratos, Senhor, muito gratos, porque não somos mais espíritas, Deus. Já não dançamos mais a capoeira, Deus. Não acendemos mais velas nas pedreiras, meu Senhor. Não invocamos os mortos, nem gastamos dinheiro com velas, Senhor. Já não somos mais trampolim de políticos dentro das igrejas, meu Senhor. O bode da maçonaria, Senhor, não repousa mais sobre os nossos ombros. Oh, quão grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Traze-nos à memória tuas grandes obras, Senhor, pois queremos ser gratos. Se tem alguém que por nós sofreu, padeceu, fez alguma coisa, Deus, e nós não reconhecemos e desprezamos, Senhor, traze-nos à memória, pois pela tua justiça, Senhor, nos retrataremos. Se o Senhor não aceita a ingratidão dos outros para conosco, também não aceita a nossa para com ninguém, Deus. Muitos não têm sido gratos, Senhor. Ignoram os teus instrumentos e dizem: eu creio em Deus, minha fé é individual, meu Deus é individual. Eu tenho a Bíblia em mãos, eu posso ler, sou inteligente e posso crer. Mas eles esquecem, meu Senhor, que o evangelho que ouviram foi o custo de um homem que deixou mulheres e crianças para trás, atravessou os mares em risco de caravelas que poderiam ser tragadas pelas ondas, enfrentaram baleias e tubarões,
Ricantos demantos. E hoje batem no peito e dizem: eu creio em Deus, no meu Deus. Não. Crê no Deus dos missionários. Crê no Deus dos instrumentos de Deus. Foram eles que ouviram Deus ao tal ponto para atravessarem os oceanos. Coisas que muitos que creem não fariam. Muitos dizem: eu tenho a Bíblia, posso ler e posso crer. Mas quem escreveu essa Bíblia hoje tem uma cabeça na bandeja para que ela fosse escrita. Ricantos demantos. Reconhecei, povo meu, as minhas grandes obras. Tu não vives nas trevas porque alguém foi valente o suficiente de apostar a vida para derrotar as trevas por ti, num tempo em que tu não poderias derrotar. A tua libertação não foi por ti. Foi alguém com autoridade que disse: demônio, sai! Eu te repreendo em nome do Deus dos exércitos, das companhias de Israel. Ricanto demante, canta lava soricantos. Ribalabarecantos demantos, reconhecei. Tua vida não foi gerada no presente para tanto orgulho e altivez. A tua vida foi gerada quando alguém disse: eu vou encarar o diabo por amor às almas. Ali começou a tua história. Oh, com grandes obras fez o Todo-Poderoso por nós. Há um memorial diante de Deus por aqueles que foram instrumentos para que eu e você estivéssemos aqui. As terras miseráveis de onde fomos tirados, terras secas, o Espírito Santo falou, mas falou pelos lábios de um homem, de uma mulher. Quem foi o instrumento de Deus para que hoje você conhecesse o que conhece? Soubesse que a Bíblia é a palavra de Deus e que há um Deus que te ama. Quem pagou o preço para você saber isso? Você nasceu sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz por ti? O Espiritismo ou o Catolicismo te ensinou estas obras? Então sede grato à memória daquele que por ti padeceu. Muitos missionários comeram feijão puro, mas se apaixonaram pelas almas e disseram: Deus, te dou graças por esse feijão puro, mas a minha principal oração, Senhor, é esta: dá-me almas ou morrerei. Dá-me almas ou morrerei. Aí depois, no século 21, aparece um orgulhoso e dizendo: eu creio em Deus da minha maneira. E Deus está dizendo:
o teu Deus não existe. Porque o Deus verdadeiro tem reconhecimento pelas obras de todos aqueles que pagaram preço. Tem reconhecimento. A casa que tu habitas, a corda não conheceu o teu pescoço, porque através de alguém, de um ministério, o Espírito Santo entrou na tua vida, na tua casa, na tua história. Reconheça o que Ele tem feito, e dentro de pouco tempo você dirá: precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada até, para contar quão grandes coisas fez o Senhor por mim. A unção da alegria do Espírito está sobre nós. Nós que reconhecemos o preço pago pelos outros. E não ouses dizer que a mensagem é para outros. Se a mensagem não fosse para ti, ficarias surdo até que ela terminasse. O que tu ouves é para ti, mesmo que seja dirigido a outros. Apressa-te, corre, reconhece depressa, angustia-te, até que sintas a graça e a paz de espírito. Deus não deixará sem reconhecimento nenhuma gota de suor, e aqueles que a desprezarem também serão desprezados. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Deus único, Deus soberano, leva o teu povo, meu Senhor, na tua graça, na tua paz. Te adoro, glorifico, pois eu sei que nesta manhã o Senhor passeou no meio dos candeeiros de ouro para ver quem dentro do teu povo tem reconhecimento por tuas grandes obras e também pelos teus servos. Por isso, meu Senhor, abençoa-nos com entendimento, com compreensão, pois declaramos: até aqui nos tem ajudado o Senhor.